Quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências. Vamos lá na página 28, correto? Vamos lá, ciências, página 28. Página 28, galera, vamos começar. Vamos começar, página 28, colocando os microfones no mudo. Vamos lá. A menininha diz, já acharam? Alicia, você tá aí, Alicia? Isabelle, Cauã, Cauê, Vitor. O que a água tem a ver com Malavase? Certo. O que a água... Oi, Bá. Tudo bem? Oi. Oi, Gabriel. Eu vou deixar todo mundo ler um pouquinho. Tudo bem, Moretti? Tudo... Então tá bom. Vamos lá na página 28. Oi, amor, tudo bem? Oi, Ellen. O Nicolá tá aí. Tá bom, amor da minha vida? Júlio. Vamos lá. O que... Cauê tá aí? Gabriel Piffer, eu vi. Então tá bom, vamos começar. O que a água tem a ver com a economia? Ela pergunta. Aí o seu amigo responde: para quase tudo que é produzido em nosso país, é necessário acrescentar água virtual. Lembra que a gente falou na aula anterior, antes do feriado, que água virtual é utilizada para realizar todos os produtos que a gente consome? Lembra que nós lemos esse texto falando que a água virtual, a gente tem que ter consciência que, infelizmente, hoje é dia 19, certo? Lá na página 29, lembra que a gente leu que para produzir 1 quilo de manteiga é necessário 18.000 litros de água, para produzir o pãozinho são necessários 1.600 litros de água, para fazer uma camiseta dessa que a gente usa, são necessários 2.700 litros de água para cada camiseta. Por que a gente chama isso de água virtual? E para fazer a camiseta também é utilizado água. Por quê? Por isso que a gente chama de água virtual. Então, mas antes disso de lavar... Oi, tudo bem, Vitor? Antes disso de lavar, a gente precisa fabricar. Então, toda a água virtual, ela entra onde? Nessa produção de alguma coisa. Por que é virtual? Porque a gente não vê. Eu não vejo fazer uma camiseta, eu não vejo fazer uma calça, eu não vejo fazer algum certo tipo de produto. Mas para fazer esse produto, a gente precisa de água. A gente só vê a água que a gente consome. Eu consumo tantos litros de água, fulano também consome. Por isso que a gente não pode desperdiçar, porque para tudo hoje em dia existe e necessita do consumo de água. Aí nós vimos na aula passada, a gente só está relembrando. Agora lá na página 30, o Malavase vai ler para mim o primeiro quadro. Desliguem o microfone, turma. Lá na página 30, lá em cima, vai ter um diálogo. O Malavase começa para mim. Água potável. O que está no primeiro quadrado? Diálogo aqui, eles estão preocupados com o quê? O Carlos quer saber se ele pode realmente beber
qualquer tipo de água. Ele quis dizer que da torneira da casa dele saiu um monte de água, mas será que ele pode beber? Ela falou que não. Por que não? Porque nem toda água é potável, nem toda água é limpa para a gente beber, certo? Vamos. Porque tem algumas coisas, às vezes ela é tratada, ela passa por um monte de processos, elas passam por alguns processos de limpeza, mas nem toda água é potável, né? Nem toda água pode ser bebida, consumida. Agora a Pro vai ler para vocês a notícia desse jornal. O que trata na notícia desse jornal? Notícias de ciências. No Brasil, grande parte das doenças são provenientes da água de qualidade insatisfatória, ou seja, a água não é feita para beber. As doenças de transmissão hídrica quer dizer as doenças que são transmitidas pela água, mais comuns são a febre, a cólera, desinteria, né, que é dor de barriga, hepatite infecciosa. Eu não sei de cor, Pedro, mas nós estudamos isso um pouco antes aqui, na apostila passada, até que a gente falou de vírus e bactérias, lembra? Que nós falamos isso, nós falamos de alguns vírus, de algumas bactérias, e essas doenças, elas muitas vezes vêm pelo consumo de uma água que a gente não deveria consumir, ok? Além desses males, desses problemas de saúde, a água também ela pode ocorrer presença de coisas tóxicas. Então pode ter alguma coisa que dê algum problema mais sério na saúde da gente, correto? Então, para que isso não aconteça, é necessário que a água passe por um tratamento até chegar na nossa casa. Então não é qualquer água que a gente pode beber. Isso, eles passam por bastante processo até chegar na nossa casa para a gente poder beber direito. Sim, uma água limpa. Exatamente. E aí o que nós temos? E aí eles falam o quê? Que as doenças transmitidas pela água são responsáveis por mais da metade das internações hospitalares. Ou seja, tem muita gente internada com problema de saúde por causa da água. Então agora é com você. Não sei, né? É só um dado mais ou menos, assim, não é um dado. A gente não tem aqui coletado quanto é o dado. A gente sabe que existe muitas pessoas, mas não tem como saber quantas. Agora, o que nós vamos fazer? Você já parou para pensar em quantas vezes usa água por dia? Desenhe 4 atividades que você realiza durante o dia usando a água. Então, 4 atividades. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer 4. Que você usa? Exatamente. Você usa para tomar banho, você usa para beber, você usa para fazer o seu alimento, você usa para bastante coisa. Mas você usa o que alguém faz, então você pode desenhar isso, entendeu? Pode pôr, é mais fácil, tá? Número 2, deixa eu ler a número 2. Explique por que a água poluída causa danos à saúde dos seus consumidores. O que a água pode causar na nossa vida se ela estiver poluída? Dor, o que a gente... tem mesmo essas experiências. Então vamos lá. Por que a água poluída causa danos à saúde dos seus consumidores? Gabriel Piffer, por quê?
Exatamente. O que mais que ela pode causar? Ela pode causar hepatite, ela pode causar muitas doenças na pele, no olho, certo? Número 3, página 32. Número 3. Na número 3, o que pode... A gente já leu, a Pro está explicando todas do que é para vocês fazerem. A 31, nós vamos fazer o desenho. 4 desenhos que mostrem quando eu uso água. Na página... Peraí, deixa para eu explicar os outros. Na página 32, na número 2, você vai escrever por que a água poluída causa danos à saúde dos seus consumidores, certo? Porque se a gente beber uma água suja, o que pode causar na nossa vida? Várias coisas. A gente pode ficar doente, com febre, com dor de barriga, a gente pode ter infecção. Isso, lá na número 2. Tá bom. Lá na número 3, questão número 3. O que a gente vai fazer? O que pode ser feito pela população para evitar a poluição e a contaminação das águas? O que a população pode fazer para evitar contaminar a água? Escreva exemplos de cuidados com o meio ambiente, ou seja, cada um vai escrever resposta pessoal. Mas o que eu posso fazer para que não contamine as nossas águas? A gente pode não jogar lixo nos rios, a gente pode descartar óleo em lugares certos, não descartar óleo tem gente que joga na pia, tem gente que joga na terra, certo? Então isso a gente não pode fazer. Não utilizar coisas agrotóxicas que possa contaminar a nossa água, certo? Pode colocar. Pode. Exatamente. E na número... Ótimo, Bárbara. E na número 2? Peraí, pode começar a desenhar. O que você escreveu na número 2? Ótimo, Bárbara, certinho. A Pro vai dar alguns minutinhos para vocês fazerem. A gente já vai corrigir e passar para a próxima página. Para vocês. Lá na nossa página 33, a gente pula. Aí quando as aulas voltarem, né? A gente faz essas experiências, tá? E na página 34, a gente também vai pular, ok? A gente vai lá para 35, isso mesmo. Vamos lá na página 35. Tratamento da água. Depois você desenha, Ni. Senão não dá tempo de todo mundo desenhar, certo? Vamos lá, hora do texto, tratamento da água. Alicia, Pedro. Esse daí a gente pulou, porque a gente não vai fazer as experiências. Quem que falou comigo? Vitor? Pode ler. Primeiro começa o Júlio, depois eu chamo o outro. Começa, Júlio, tratamento da água. Peraí, Júlio. Os outros eu vou mutar, porque senão não dá para ouvir o Júlio, porque tem muito barulho no fundo. Vai, Júlio. Deixa só o Júlio com o microfone ligado. Vai, Júlio.
Vamos fazer esse parágrafo que o Júlio leu, vocês vão grifar. Somente a água potável é própria para o consumo. Pode grifar essa parte que o Júlio leu. Somente a água potável é própria para o consumo. Pode grifar. Pode continuar, Júlio. Que chega na nossa casa, nem todas são potáveis. Ela não é potável, ela é tratada. Para a gente conseguir beber aquela água, o que a gente tem que fazer? Ou ferver ou passar por um filtro, certo? Às vezes tem gente que tem o filtro direto na torneira, tem algumas pessoas que têm aquele filtro de barro e tem pessoas que compram um galão de água potável, certo? Então a água que vem na nossa torneira, ela não é pra gente beber, tá? Pode beber desde que você ferva ela, para ela passar a ser potável. Continua, Alicia. Continua lendo na página 36. Ou seja, toda água, página 36, toda água, ela precisa passar por uma estação de tratamento, certo? Aí o que acontece? A gente viu também que lá na nascente das nossas águas, elas são limpas, não que elas sejam potáveis, mas elas são limpas. Só que quando ela chega no leito, o leito dela é igual essa foto aqui do lado, elas são águas sujas. Então elas precisam de um tratamento, pode? Então, por isso que tem o tratamento, Júlio, porque aqui onde a gente tá vendo, ela tá suja, ela tá contaminada. Aí ela passa, ó, se vocês verem, ó, ela tá lá na represa. Essas aqui, na verdade, a gente nem usa, eles não usam pra... Igual tem esse rio que a gente tá vendo na foto, não é usado pra gente beber. Eles tiram das represas, tá vendo aqui embaixo, nesse desenho mais colorido? É daqui que vem. Então, eles tiram de uma represa, passa por uma adutora de capacitação, que passa por onde limpa, aí vai para filtração, tá vendo? E aí eles vão passando por vários processos, até que a água tratada vai lá para aquele reservatório, e o reservatório ele disponibiliza para as nossas casas, certo? Aí o que a gente vai fazer no diálogo com o texto? Malavase, você tá aí? Lê para mim a questão número 1. Acabou de ver, a água que chega nas torneiras é potável, sim ou não? Ela não é potável. Isso, então, isso não é potável. Então, o que a gente vai colocar nessa pergunta? A água que chega às torneiras da sua casa pode ser considerada potável? Sim ou não? Não. Por quê? Porque mesmo ela sendo tratada, ela é imprópria para ser bebida, certo? Podem colocar. Eu leio. Ó, não, ela é potável? Não. Mesmo ela sendo tratada, ela é imprópria para ser bebida. Eu já mutei lá para não atrapalhar de novo. Nós temos uma tirinha, certo? Nessa tirinha está escrito o quê? Lê para mim... Ó, lê para mim, por favor. Ó, não é para mutar a professora, por favor.
2, a gente tem uma tirinha, ou seja, uma historinha. Água saudável, pode ler. Embaixo está escrito o quê? Sem falar nos abusos que o homem faz diretamente, ou seja, que ele faz diretamente comigo, jogando lixo, esgoto e resíduos. 37. Ele já percebeu, mas mesmo assim tem muitos que continuam fazendo, infelizmente. Eles já perceberam, mas eles continuam fazendo isso. Aí o que a gente vai escrever? No último quadrinho da tirinha, uma das gotinhas de água afirma que as outras gotas morreram. Oi. Explique de que forma as pessoas têm responsabilidade sobre a morte das águas dos rios e represas. Por quê? Porque a população joga lixo e esgoto nos rios, poluindo as águas. Certo? A culpa é do próprio homem, que acaba poluindo a água, jogando resíduos de lixo na nossa água. Na número 3, lembre-se de que a água potável precisa ser incolor, ou seja, a água, quando ela é potável, ela não pode ter cor, nenhum tipo de cor, certo? E ela não pode ter nenhum tipo de cheiro. A água para a gente beber, a água certa para o nosso consumo, ela não pode ter cor e não pode ter cheiro, certo? E ela não pode ter um gosto estranho, ela não pode ter um gosto diferente. A água é água, correto? A água... então, não pode, né? Porque ela deve... Oi. Então, a água ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter nada. Ela tem que ser aquela água refrescante que a gente bebe e fala, ai, que delícia, matei a minha sede. Correto? E aí, vamos continuar. Você já reparou que existem diferentes modelos de filtros nas residências, escolas e hospitais? Cada lugar que a gente vai tem um filtro diferente, certo? Por que é necessário usar esses filtros? Por que é necessário? Isso, o que mais? O Júlio falou uma coisa certa. O filtro ele é importante para filtrar a água que a gente vai beber, né? A água que a gente vai consumir. Que mais? 37. Isso. Por que é necessário esses filtros nos lugares? O Júlio falou que é pra gente beber uma água tratada, pra gente beber uma água filtrada. Podem responder. Oi. Pode escrever. Pra beber uma água pura, exatamente. Podem colocar na número 3. O meu? Exatamente. Tá. Vamos lá. A 38 é super fácil.
Exatamente. Agora o que a gente vai fazer? Escreva nos espaços a seguir 5 atitudes que podemos adotar no dia a dia para economizar a água. O que a gente pode fazer? Tem várias coisas. Primeira, pode colocar aí, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes. Deixa o microfone desligado para todo mundo conseguir ouvir a Pro. Não demorar muito embaixo do chuveiro. Pode pôr no quadradinho de baixo. Usar o balde e não a mangueira. Mas aí vocês já vão sabendo o que é, vocês já vão escrevendo. Primeira, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes. A segunda foi o que o Malavasi falou, não demorar muito no chuveiro. Usar a água somente o necessário. Não demorar embaixo do chuveiro. Na última a gente coloca usar o regador para molhar as plantas. Galera, deixa pra eu falar uma coisinha para vocês, certo? Qual que você escreveu? Fala para Pro. Usar somente o necessário. Vai, Piffer. Usar somente o necessário. Somente o necessário e usar o balde e não a mangueira. Até a próxima aula. Não se esqueçam que amanhã nós temos o nosso drive-thru junino, tá? Que todos vocês venham pra gente matar a saudade, certo? Beijos e até a próxima aula.